Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha vivência, a minha experiência vivendo aqui durante 6 meses no Canadá. Então, para começo de conversa, como eu vim parar aqui no Canadá? Então, gente, para quem ainda não sabe, a nossa história é bem longa e eu vou deixar aqui nos cards para vocês fixado uma playlist contando a nossa história. Mas brevemente, eu vim aqui para o Canadá através do visto Spouse Work Permit. É um visto associado ao visto do meu marido, que é o Working Holiday Visa. Para quem ainda não sabe, vou deixar aqui na descrição desse vídeo a playlist completa de todos os tipos de vistos que os brasileiros podem usar para emigrar aqui para o Canadá. Então, quando eu cheguei no Canadá pela primeira vez, estava apenas eu e minhas filhas, e eu passei pela imigração com elas, viajei sozinha com 2 menininhas menores de 5 anos, com inglês extremamente básico, mas graças a Deus correu tudo certo e eu consegui chegar então ao encontro do meu marido. Porém, eu deixei os meus filhos no Brasil, eles ficaram mais ou menos um mês lá com a minha mãe, e depois eu voltei para buscar eles numa viagem de bate e volta, mas tudo isso eu ainda conto, né, na playlist da nossa história. Foram os momentos mais difíceis que eu vivi na minha vida, foi ficar longe dos meus filhos, ficar longe do meu marido. Esse processo foi muito desgastante para mim, e foi o momento que eu mais me aproximei de Deus, foi o momento que eu mais tive forças, porque a força que eu tinha não vinha de mim, vinha dele. E graças a ele, orando todas as noites, todos os dias com o pensamento 24 horas em Deus, ó Senhor, me abençoa. Finalmente eu cheguei aqui e já estava empregada e comecei a trabalhar mesmo sem ter o idioma, e foi pra mim assim, a gente pensou, a gente se planejou, o Samir mais do que eu, é claro, porque ele veio primeiro, já fazia mais de 9 meses que eles estavam aqui. E pra mim, assim, foi um choque muito grande chegar no Canadá sem o idioma, sem saber muita coisa sobre a cultura, mas isso eu vou contar agora pra vocês. Eu também já fiz um vídeo falando sobre o meu primeiro dia de trabalho e agora eu venho contar pra vocês como que está sendo a minha experiência, né? A minha primeira experiência de trabalho canadense. Então, pessoal, pra quem não sabe, eu trabalho como técnica de laboratório numa pequena empresa aqui no Canadá. E quando eu cheguei nessa empresa, o primeiro dia, pra mim foi algo muito legal, assim, muito surpreendente, porque toda a minha experiência por meio da minha graduação, eu tive só que a parte literária, sabe? Eu nunca coloquei a mão na massa, eu nunca trabalhei num laboratório em si. Porém, quando eu cheguei aqui e vi um laboratório completo, eu fiquei deslumbrada e pra mim, assim, foi uma coisa que me tirou o fôlego e ao mesmo tempo me deixou com medo, porque eu pensei, nossa, será que eu vou dar conta por não saber o idioma, por ter apenas teoria na cabeça e não ter prática? Mas com o passar do tempo eu fui descobrindo que eu não precisava de tudo isso e que praticamente a minha mente estava me auto-sabotando. Quando foi apresentado as pessoas pra mim, meus colegas de trabalho, a princípio, eu fiquei um pouco tímida, né? Porque eu não conseguia me comunicar. Mas ao passar do tempo, as coisas foram melhorando. O meu idioma foi ficando um pouco melhor. Eu ainda tenho travas no inglês, eu ainda não consigo falar fluidamente as frases, sabe? Eu ainda preciso traduzir na minha cabeça. E eu sei que muitos professores falam que isso é errado, mas é uma forma que eu estou aprendendo. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda com o inglês, acho que um pouco não, acho que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, mas eu sinto que eu estou melhorando dia após dia. Porque eu tenho contato diário com o inglês, né? O meu encarregado, ele é uma pessoa muito legal, ele é canadense, né? E a gente trabalha todos os dias na mesma sala. E ele me ensina inglês, gente, que é muito legal. Às vezes eu vou falar, ou eu falo rápido demais, e eu como algumas partes, né? Algumas conjunções, alguns verbos acabam falando errado, e ele sempre me corrige pra me ajudar. Às vezes eu fico com vergonha de falar e eu vou pegar o celular pra traduzir, ele fala, não, 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 tente, e aí eu tento, e aí meio que a gente já entrou em sintonia. Às vezes eu vou falar, ele já até sabe o que eu vou falar. E assim, gente, isso pra mim é muito legal, porque
Eu converso com tantos brasileiros, porque aqui em Winnipeg em especial, a comunidade brasileira é bem grande, então acaba que você conhece muitos brasileiros, até mesmo andando na rua, no supermercado, enfim. E a maioria deles falam pra mim que os canadenses são fechados. E eu até entendo esse lado fechado, dos canadenses. Mas, pela graça de Deus, eu estou vivendo um pouco o lado diferente. Eu vejo que eles são muito amigáveis. Eles são difíceis de se abrir quando ele não te conhece. Mas a partir do momento que ele te conhece e você vira meio que um amigo dele, ele vai se abrir com você, ele vai brincar com você, ele vai falar coisas, tipo, várias coisas, independente como foi o dia dele, segredos, entre outras coisas, ele vira seu amigo. E olha, eu acho muito, muito legal ter uma amizade com pessoas de outra cultura. Não que os brasileiros não sejam meus amigos, eu tenho muitos amigos, eu fiz vários amigos aqui, amigos que eu sinto até como se fosse parte da minha família, mas também eu gosto muito dos meus amigos canadenses que eu fiz agora, principalmente no trabalho. Então, falando deles, eles são pessoas maravilhosas, pelo menos os que trabalham comigo e aqueles que estão à minha volta, como meus vizinhos e tudo mais, são pessoas muito boas, sempre tentam nos ajudar no que puder, sabe? Já me deram muitas coisas para casa, me deram coisas para as crianças, enfim, gente, são amizades que realmente valem a pena e eles se sentem que você é real com eles, sabe? Pelo menos eu, né? Eu sou uma pessoa divertida, alegre, então no trabalho sempre eu tô sorrindo, sempre eu tô brincando com eles, não só com os canadenses, mas também com as meninas, que são as indianas, e entre outras pessoas que trabalham lá. Eu sempre tento manter esse alto astral, né? Pra que eles vejam que essa pessoa sou eu, né? Não adianta eu ficar reprimida porque eu não sei me comunicar, então eu sempre tento me comunicar de outras formas. Então o trabalho pra mim tá sendo assim, na questão comunicativa, tá sendo um ambiente muito agradável de se trabalhar. As pessoas de lá são muito legais e eu tô gostando demais de trabalhar nessa empresa. Eu só gostaria de um aumento de salário. Ai, espero que o meu chefe não veja isso. Mas é isso, né, gente? A gente tá trabalhando, a gente gosta de ganhar, né, pelo que a gente faz. Mas eu, sinceramente, não tenho nada a reclamar do meu trabalho neste momento. Então, fora o trabalho, como está sendo a minha adaptação aqui, e eu vou lançar a real para vocês. Pessoal, se vocês puderem estudar o máximo possível do inglês enquanto vocês estão no Brasil, estudem. Tudo bem, você consegue trabalhar sem o idioma? Você consegue. Depende do teu trabalho, depende de como funciona, né, as suas habilidades, né, no caso na empresa. Porém, contudo, todavia, sem o inglês, gente, não dá para viver aqui no Canadá. Quando eu digo não dá para viver, você consegue viver claramente sem o idioma, só que você vai ficar limitado a muita coisa. Eu, por exemplo, eu tenho inglês básico, graças a Deus agora ele está indo para o intermediário, então desde quando eu cheguei aqui, mesmo ele sendo básico, eu sofri bastante. Sofri porque eu não conseguia falar e sofri porque eu me entendia, mas muitas vezes eu entendia pelo contexto e às vezes não era nada disso que eles estavam falando. Com isso, vendo a dificuldade com o idioma, ao invés de eu me reprimir, porque assim, se você não consegue se comunicar, você vai se comunicar apenas em português dentro de casa, e se você vem sozinho, isso é um problema muito grande, porque você não tem amigos, você acabou de chegar, você não fala o idioma, e isso dá uma tristeza muito grande, e é um dos principais motivos que os brasileiros retornam para o Brasil, porque não consegue se comunicar, não consegue arrumar um trabalho bom devido ao inglês, e acabam taxando o Canadá como um país terrível e acabam voltando para o Brasil, e entre outras coisas que a gente sempre acaba achando por aí nas redes sociais. Então o idioma ele é fundamental. Eu digo por experiência própria, porque eu estou vivendo isso. Se eu pudesse voltar atrás e ter me dedicado ainda mais para o inglês, com certeza eu faria. Então, de forma geral, a minha adaptação aqui no Canadá, ela está em processo. Tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. E agora eu vou falá-las para vocês. Eu gosto do país. Com certeza, o Canadá ele é 1000 vezes melhor que o Brasil e eu não vou nem entrar em méritos de salário nem de outras coisas.
mas tem pontos negativos sim. O primeiro ponto negativo, no qual eu vou começar a viver ainda, então pode ser que eu mude de ideia ou não, é o frio. Quando eu cheguei, eu peguei um dia apenas de neve e depois peguei o verão e foi muito bom. Aqui o verão faz muito calor. Se você acha que aqui o Canadá é só frio e gelo, tá enganado. O verão aqui é muito quente e eu senti uma diferença muito grande porque eu achei mais quente aqui no Canadá do que mesmo no Brasil. Agora, o inverno vai ser meu primeiro inverno aqui, depois eu volto para falar como que foi. Mas já estamos no outono e as temperaturas começaram a cair e eu também já senti diferença nisso. O vento aqui é muito gelado e muito forte, então a sensação térmica acaba sendo mais fria do que a normal. 6 graus aqui e 6 graus em Santa Catarina, onde eu morava, aqui é mais frio, gente. Eu não sei se é porque os ventos vêm do norte para cá, claramente é isso, né? Mas é muito gelado, é muito frio, mesmo sendo uma temperatura positiva. Então eu tô morrendo de medo quando chegar o verdadeiro inverno, lá para fevereiro, janeiro, que as temperaturas chegam até menos 40. Então esse vai ser um ponto negativo que eu estou colocando agora, que eu ainda não vivi, mas o que eu já estou vivendo já tá me deixando com medo. Outro ponto negativo que eu detesto aqui no Canadá é a forma que eles resolvem os problemas. Problemas burocráticos, como saúde, documentos que você precisa fazer, entre outras coisas. É muito demorado. Eles não usam praticamente um telefone para você se comunicar de forma rápida e efetiva. Você fica 2, 3, 4 horas numa linha e você não consegue resolver o seu problema se você ligar. E como o inglês é uma barreira, então tá aí um grande problema. Outra coisa, eles se comunicam muito por e-mail ou por fax ou por qualquer outra coisa que não seja rápida. Então esse é um ponto muito negativo. Toda vez que você quer resolver um problema, que você quer acelerar alguma coisa, você não consegue porque o sistema aqui funciona, só que muito, 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 muito devagar. Um ponto positivo, que eu acho que para mim é um dos melhores, é a qualidade de vida. Aqui você consegue comprar coisas que você não conseguiria comprar no Brasil se você era uma pessoa pobre como eu. Então aqui as compras de supermercado, eu tô conseguindo comprar tudo que eu tenho vontade sem passar necessidade alguma. E olha que a nossa família é de 6 pessoas. Então as compras acabam ficando um pouco mais caras, porém a quantidade de itens que eu trago para casa, a quantidade de supérfluos que meus filhos acabam tendo acesso são muito maiores do que no Brasil. No Brasil, por exemplo, a gente tinha que contar a quantidade de Danone, a quantidade de salgadinhos ou qualquer outras coisas para nossos filhos consumirem. Aqui já não é assim. Se eles têm vontade de pegar, por exemplo, uma bolachinha, se eles têm vontade de comer alguma coisa, eles não vão passar mais essa vontade. Coisas que no Brasil, infelizmente, eles passavam sim. Então a qualidade de vida não só na alimentação é muito boa, como também no conforto. Aqui eu mobiliei minha casa inteira sem gastar quase nada. Eu ganhei todos os móveis da minha casa e os que eu não ganhei, eu comprei usado por um preço extremamente barato. Esse celular que está sendo gravado, por exemplo, eu fui comprar ele na loja, novo, e eu era recém-chegada no Canadá, nem histórico eu tinha de score ou qualquer outra coisa para comprar um aparelho celular, e ele foi vendido para mim, e ele foi parcelado, é claro, né? Mas são parcelas extremamente baixas que cabem no nosso bolso e a gente consegue pagar muito mais rápido do que um iPhone no Brasil, por exemplo. Outro ponto negativo é o trânsito. Gente, aqui o trânsito é um caos. O pessoal sempre está em construção. O Canadá ele está em construção o ano inteiro. Então eles param vias, é tudo lento, tudo devagar. E acredito que no inverno isso deve piorar ainda mais por conta dos gelos nas ruas. Então os carros vão ter que ir mais devagar e ocorrem muitos acidentes devido à neve. Então o trânsito é um ponto muito pesado para quem quer viver aqui no Canadá.
porque você tem que se planejar com horas de antecedência para você chegar no teu trabalho. Aqui em Winnipeg, por exemplo, por mais que eu leve 15 minutos de carro para o trabalho, a depender do dia, isso pode demorar ainda mais devido ao trânsito e os horários de pico. E na neve, então, nem se fala. Então você já pode imaginar cidades maiores, como Vancouver, Toronto, Calgary. O trânsito deve ser terrível. Se você mora em alguma dessas cidades, comenta aqui embaixo para outros brasileiros saberem se o trânsito na cidade de vocês é bom ou não é. Um ponto positivo que pode ser visto como negativo para algumas pessoas são as casas, os imóveis aqui na cidade. E o porquê eu digo isso, você vai entender agora. Eu cheguei no Canadá, o Samir já morava num apartamento de 2 quartos e o aluguel era $1.800 por mês, mais ou menos. E ele não tinha, fora ainda que tinha que pagar o estacionamento. Só que a água e a força era inclusa nesse valor. Porém, quando eu cheguei com as meninas, depois vieram os meninos, o apartamento ficou pequeno demais para nossa família e a gente procurou um imóvel um pouco maior e, consequentemente, a gente sabia que esse imóvel ia ser mais caro. Então, o ponto negativo são os valores dos aluguéis no Canadá. Você que tem vontade de migrar já deve ter ouvido que os valores dos aluguéis aqui no Canadá subiram drasticamente, e isso é totalmente verdade. Então, quando você for se planejar para estar vindo aqui para o Canadá, tente achar lugares mais afastados dos grandes centros, porque o aluguel, no caso, será um pouco mais barato do que se você morar nos centros dessas cidades e em cidades grandes, por exemplo. O ponto positivo, que eu tento sempre ver o lado positivo da coisa, é que todas as casas e os apartamentos aqui no Canadá, eles já vêm praticamente mobiliado. Falta poucos itens para você adquirir, como uma cama, um sofá, porque o restante já vem. Fogão, eletrodomésticos como a máquina de lavar louça, às vezes vem um micro-ondas, às vezes não, vai depender, né? Então você vai precisar de um sofá, uma cama, uma televisão, para você então terminar de completar a tua casa. Então o lado positivo é que assim que você aluga um imóvel, você vem com ele praticamente imobiliado. É caro? É caro, não tem como, você não tem como escapar disso. Então fale bem ou fale mal, quer vir morar aqui no país? Pague o aluguel. É por isso que você precisa se planejar, precisa que o seu salário seja suficiente para estar pagando um aluguel por mês, porque realmente é caro e o aluguel vai consumir praticamente todo o seu salário. Mas voltando aqui para minha experiência de 6 meses no Canadá, eu não tenho o que reclamar do país. É um país muito bom, é um país de primeiro mundo. Tem coisas negativas? Tem. Eu tô trazendo elas aqui para vocês. Mas tem coisas muito positivas. E no meu ponto de vista, as coisas positivas são muito maiores do que as negativas. Eu comecei agora um curso de inglês numa igreja cristã evangélica na qual eu estou indo. É todo domingo, vai durar 1 ano e lá eles ensinam totalmente de graça. Então, se você não tem o inglês, mas você tem a vontade de aprender, você quer evoluir como ser humano para que você consiga uma vaga melhor de trabalho, para que você consiga se comunicar com seus amigos, vale a pena, porque aqui o inglês é gratuito. Vai ver o preço do inglês no cursinho de inglês no Brasil, por exemplo. Agora eu quero tocar num ponto um pouco sensível, mas eu preciso falar isso para vocês. Trabalho, pessoal, como está sendo os trabalhos aqui no Canadá, o que eu ando vendo, o que eu acho a respeito desse tema. Então, pessoal, vocês sabem que as fronteiras do Canadá, elas estão fechando, elas estão ficando estreitas. O governo já cortou para que os companheiros de estudantes venham para trabalho, agora não pode mais, só para mestrado e doutorado, e agora para cursos específicos. Então a fronteira ela está ficando cada vez mais fechada. O momento agora para a imigração está realmente mais difícil. Só que a respeito de trabalho, pessoal, quem está aqui consegue trabalho, mesmo com o idioma básico. Eu tenho pessoas que até foram inscritos do canal, que chegaram aqui e já estão trabalhando, já conseguiram trabalho. Não é só a questão porque é a cidade de Winnipeg. Winnipeg está longe de ser a melhor cidade do Canadá. Porém, no Canadá de forma geral, tem trabalho. Só que para você trabalhar aqui,
Não adianta você chegar com visto de turista, por exemplo. Você tem que chegar aqui com visto de trabalho, com inglês mais ou menos, para que você consiga um trabalho bom. Senão, até conseguir um trabalho, aqui fica difícil. Eu quero deixar esse ponto. Eu sei que o vídeo não é para tratar sobre trabalho, mas eu gostaria muito de deixar isso bem claro para vocês. Não se iludam com qualquer coisa, gente. Tente fazer um plano que dê certo, um plano que faça você pensar no seu futuro, um plano que você consiga uma residência permanente para permanecer no país. Não que você venha de forma ilegal, que você fique aqui de forma ilegal, porque de forma ilegal tem tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, muitas pessoas vão e acabam ficando presas no país, nem podendo voltar a ver a própria família. Então pensem, coloquem nas mãos de Deus. É isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Né? E se for, Ele vai dar um jeito de fazer, porque Deus é Deus. Agora, pessoal, a gente recebe tantas mensagens que a gente não consegue nem mais responder vocês. É possível vir para o Canadá com visto de turista? É possível, claro que é possível, mas se você vai arrumar um trabalho, se você vai conseguir ficar no país, aí já não sei dizer para vocês. Tem pessoas que conseguiram? Tem, mas tem muitas pessoas que retornaram e perderam todo o dinheiro que investiram. Então, pessoal, tomem cuidado, não sejam ansiosos, esperem no Senhor, que Ele sabe de tudo, tá bom? Então, de uma forma geral, pessoal, está sendo maravilhoso viver no Canadá. Eu não sei nem o que dizer para vocês, estar aqui é um privilégio. Poder ter essa experiência é maravilhoso. E eu espero um dia que você também consiga. Mas faça as coisas certas, faz as coisas do jeito correto, não queira pular etapas. Porque a gente sabe que quando as coisas acontecem da forma certa, Deus abençoa e você prospera. Agora, se você começa as coisas do jeito errado e depois no final acaba não dando certo, não venha culpar o país, dizer que o Canadá não é um bom país, que o Canadá não tem trabalho e entre outras coisas que a gente acaba escutando negativa do país, porque a pessoa não se planejou, a pessoa não colocou a cabeça no lugar na hora de fazer a imigração. Veio como turista, né? Não conseguiu trabalho, perdeu dinheiro, voltou pro Brasil e aí o Canadá simplesmente não serve. E não é assim. As pessoas que vêm de forma correta, que vêm para estudar, que vêm com visto de trabalho, elas conseguem. Pode ser que demore um tempo mais, um tempo a menos. Isso vai depender muito das suas habilidades, da sua formação. Porque o Canadá tem emprego, mas o Canadá ele não precisa de você. Ele tem imigrantes, gente, no mundo todo. Não é só brasileiro que tem aqui. Então imagina, um currículo para ser visto, ele tem que ser muito bom. Ou ter uma indicação muito boa. E falando de indicação, pessoal, eu quero trazer um ponto muito importante também aqui para vocês. Não adianta eu, Carol, estar no Canadá e indicar você que está no Brasil, por exemplo. Se você não tem um visto de trabalho, se você não está aqui, a indicação não funciona. Porque se funcionasse, pensa comigo, se funcionasse a indicação da pessoa estando no Brasil, eu indicaria minha mãe, eu indicaria minha irmã, né? Então não é assim que funciona. Não me cancelem, eu só tô trazendo para vocês verdades que muitas pessoas às vezes não trazem para vocês. Então, pessoal, tanto eu quanto meu marido Samir, nós produzimos conteúdo para vocês com informações valiosas que pode ajudar vocês no seu plano Canadá. Só que eu, Carol, nem o meu marido Samir podemos fazer esse plano para vocês. Nós não somos consultores de imigração. Nós ajudamos vocês com informações, aí são vocês aí do outro lado dessa telinha que vão estudar o teu perfil, ver quais vistos melhor se encaixam para vocês, para que vocês dão início nos seus processos. Foi assim com a gente. Nós assistimos vídeos de muitos youtubers, principalmente o pessoal do Tio Canada. Eles foram maravilhosos em todos os vídeos, tantos que a gente cogitou ir para Calgary, porém a gente estudou a nossa realidade. Calgary, a gente não ia conseguir ter um custo de vida melhor do que a gente está tendo aqui. Então, a gente procura outras pessoas para se inspirar, a gente procura outras pessoas como um modelo, só que a gente tem que ver a nossa realidade e traçar os planos em cima disso, e principalmente tendo Deus como centro. Então, para vocês que são nossos inscritos, espero que vocês não se sintam ofendidos com esse vídeo,
Desculpa o desabafo, mas é exatamente isso que a gente está vivendo hoje em dia. Não é só viver neste país, que é um país muito bom, com pontos positivos e pontos negativos, mas a nossa vida também se baseia em construir conteúdos para vocês, pensando a longo prazo, pensando em poder ajudar vocês cada vez mais. Então sempre a gente está trazendo informações, tanto informações a respeito da imigração, quanto informações a respeito da rotina, custo de vida, dentre outras coisas. Coisas que às vezes pessoas nem falam nos seus canais, a gente fala aqui no nosso. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o dislike, que isso também ajuda o canal, independente. E eu quero muito que vocês saibam da realidade de como é viver aqui neste país. E se vocês quiserem realmente vir para cá, se planeje com cuidado, se planeje passo a passo, não pule em etapas. E se você precisar de uma consultoria que te ajude nisso, nós indicamos a Go North, eu vou deixar também aqui o link para vocês. E é só entrar em contato com eles, que eles fazem análise do teu perfil. E se você se encaixar em algum tipo de visto, aí sim você consegue elaborar o teu plano no Canadá. E se você ainda não é inscrito no canal, eu convido para se inscrever. Sempre tem vídeo aqui toda semana, normalmente aos sábados, a meio-dia, no horário do Brasil. Então fiquem com Deus, que tenham uma semana abençoada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.